Oi, gente! Hoje o nosso Papo nas Nuvens é um pouco diferente. Nosso convidado de hoje foi o Edson Matsui, teve participação também do PH, que é sócio dele na Matsui Co. E como um bom criativo, o Edson me provocou a fugir um pouco do script, um pouco muito, na verdade. Eu que sou uma pessoa super estruturada, não consegui seguir o nosso script, o nosso roteiro que a gente tinha preparado, mas por um bom motivo. A conversa foi muito mais legal, muito mais produtiva e muito espontânea também. Então, hoje vocês vão ver um formatinho diferente de conversa. Aliás, até a gravação do vídeo ela começou depois, então o início vai parecer um pouco confuso mesmo, mas eu prometo que toda essa conversa faz muito sentido para quem quer entender um pouco mais sobre design e cultura organizacional e também muito sobre autoconhecimento, porque são temas que estão totalmente correlacionados. Então, espero que vocês gostem e que esse papo faça muito sentido para vocês, tá bem? Um beijo. Ô, Cris, e aí a pergunta fala, o que você está fazendo de mestrado? Eu me surpreendi quando eu vi, pensei, gente... Você quer promoção? Você vai ser demitido? Não, eu quero, porque eu fiz a vida toda cara de japonês inteligente. Eu tenho que começar a estudar. Finalmente você quem eu sou agora. Tá pra fora Né? quem eu sou. Agora, não dá, né? Eu até brinco, dá de existir céu não entra estelionatário, então eu tenho que estudar um pouco. Mas eu estou curtindo. E eu estou fazendo pedagogia sistêmica, que é um mestrado ligado à pedagogia tradicional, incluindo o olhar do Bert Hellinger, que criou a constelação familiar. E querendo aplicar no aprendizado do design para sustentabilidade sistêmica. Complexo. Não, Eu estou tentando unir eu enxergo as coisas, ainda esses tópicos, de maneira separada. Assim, eu tenho contato com eles de maneira separada. Eu nunca pensei em uni-los para ver como que o que sairia Então disso. você está falando um cara que gosta de fazer ponte, não como utilitário de você passar de um lado para o outro, mas para diminuir as distâncias e fundir os extremos e você não aparecer. Então, eu gosto. Se você falar para mim, isso não tem nada a ver, aí que eu fico apaixonado para juntar as coisas. E E aí que hoje, vem a eu criatividade, acredito né? que as coisas foram feitas juntas. A questão que a industrialização de tudo natural que aconteceu separou, criou em criou criou segmentos, né? E a pessoa estuda, sente como é insuficiente e continua procurando mais coisa e o resultado está dentro delas e não fora. Sabe que isso está me trazendo até antes de começar aqui. Eu estava falando ali antes do meu curso de formação de yoga, e o primeiro capítulo que a gente estuda é justamente isso, de que não tem como falar que o yoga é união, porque tudo, na verdade, já está unido. A gente, em algum momento, só tentou separar aquilo que não tem como se separar, assim. Então, para mim, essa é uma reflexão que faz muito sentido. E também isso que tu trouxe de a gente está sempre em busca de mais, 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 enquanto na verdade muitas vezes seria menos, porque a gente já tem tudo que a gente precisa dentro de si muitas vezes, e a gente está sempre em busca de fazer mais ter mais conhecimento na própria yoga, quanta gente vai pela questão do ego, de eu preciso aprender um asana X, porque só assim eu vou ser classificado como avançado. Não, acho que para mim o avançado está muito mais na prática do sutil, né? Assim, o Pedro eu sei que agora está fazendo algumas coisas relacionadas a isso que eu vi, acho que ele vai poder contribuir Cris, na eu conversa. acho que a entrevista é com o Pedro, não é comigo. Porque você está no tema Ah! que a gente discute de questão de sutil. E aí, outra coisa de sutil. Isso aqui é nuvem, né? Sim. E nuvem é sutil, né? É lindo. É verdade. E só E para ele não contar se que o nome dessa move. conversa é Papo nas Nuvens também. Eu não, acho que eu não Então, contei essa parte, então eu agora eu tô sei, contando. vi agora. Pedro, PH, eu vi agora de manhã com cara de pau. E Não, tá aí tudo bem, comecei tem gente que nem lia. o roteiro, Mais né? pra mim do que pro outro. Todo. E é organizado. Eu achei muito. E assim, eu vejo que esse momento de dentro para fora e não fora para dentro é onde você vê a coisa que estão tudo juntas, né? Então, e eu sinto que essa questão que, que a questão da criatividade, né? Ela não é treinada, não se faz curso. É a questão de como é que você
ver os seus pontos cegos que limita a libertar o que você já tem. A criatividade vem do que você já tem, não que o outro tem. E a criatividade está tudo em ti, porque quando você não tem recurso, ela nasce porque ela está dentro de ti. As coisas que tem que ser. E para mim é isso. Então não é um lance de eu tenho que parar, eu tenho que ser criativo, não. É a questão de você se conhecer e se libertar. Os pontos cegos que você tem para o quê? Emergir de uma leveza a própria criatividade. Então não é treinar, né? Tipo assim, o cara é criativo, desenha bastante. Pô, o cara pode ser ilustrador, mas pode não ser criativo, né? Então, Criatividade pode estar em qualquer área, a qualquer momento, em qualquer qualquer área. situação, né? E como é Sim. que você quebra isso? Então, assim, eu estou adorando, e eu acho que vai ter muitas versões. Você sabe que eu tenho fiz um podcast na Unicinos, que a gente entrou numa reunião para discutir como é que seria o podcast. Mas no final da reunião, eu falei, não vou falar tudo de novo, que foi uma loucura o que aconteceu. E eu não, sabe o que Então, aconteceu? Eles gravaram a é isso que entrevista eu ia sugerir e agora que a nossa saiu entrevista está direto, acontecendo. e ficou lindo. Só que depois eu fui assistir, que gente, que loucura, mas foi do jeito que foi. Porque nós fomos nós mesmos, não treinamos. Foi sistêmico no sentido, foi emergindo e foi aparecendo. Falei assim, gente, não vai acontecer de novo isso. Entendeu? Não vai, né? Não Então vai. vamos furar o script aqui, já está acontecendo, depois eu gravo agora o início, tá tudo certo. Vamos seguir agora então como tá. Não tem problema Não, nenhum. mas você pode puxar as perguntas e assim, que eu vejo. Eu estava vendo sobre ambidestria, né? O cara ambidestro, o que é? Ambidestria não é do lado direito e esquerdo, é o que você chuta como. Mas, para mim, eu discuto com o pessoal da Startse, é multidestria, não é amplo. Ambos já tem dois lados, multi tem vários lados. E como é que você trabalha a sua emoção, né? E a destria, como é que você conecta isso? É um hábito que você recorre para se desenvolver isso, com a prática, e não com a mente para passar de ano e ter certificado. E até tu puxou essa frase, porque no roteiro inicial eu tinha botado a frase que falava sobre isso, né? Até para situar as pessoas que depois vão estar assistindo isso, assim. E eu queria te perguntar, dentro dessa frase, eu até posso ler aqui a frase para que a gente discuta sobre ela, né? Eu acho que é legal. Aqui na frase dizia: as organizações infinitas estão sempre buscando ser ambidestras e encontrando o equilíbrio de acordo com o contexto que vivem e o futuro que conseguem antecipar. Elas focam a eficiência e a inovação e dessa forma conseguem sempre melhorar o que já sabem e aprender rápido o que ainda não sabem. Bom, no meu roteiro original, eu ia te perguntar, né, sobre na tua concepção, não sabia se tu concordaria com essa frase ou não, mas se na tua concepção, quais que são os inimigos da aprendizagem e também os amigos da aprendizagem, principalmente quando a gente fala de uma organização barra empresa, né? E eu acho que tem uma coisa assim, quer ver? A resposta tá na pergunta. A questão é que saber o que nós estamos falando da pergunta. Por exemplo, organizações finitas, para mim, não existe se não tem os colaboradores, as pessoas que buscam uma infinitude que não termina de aprender e tudo. Uma coisa que é contexto que fala é considerar o contexto não um entorno, não uma paisagem, mas um entorno e uma paisagem que age no texto. O contexto influencia o texto. Então, essas coisas, porque passa tão rápido, acontece é o fundo, é o entorno. Não, ele age nisso. E uma coisa que eu acredito, não na eficiência e não na eficácia, eu acredito no efetivo, que junta as duas coisas. Então, dito isso dessa pergunta, né? Então,
Você repete um pouquinho a pergunta que eu viajei agora em outras coisas. O Pedro PH está rindo, né? A pergunta, porque aí eu foco, porque eu estava falando de interpretar o que me toca na pergunta. Porque muitas Legal. vezes a pessoa não está zerando, ó, isso eu vou responder diante do que eu acho da questão infinita, que são as pessoas que estão lá, que nunca, que é um processo Kaizen, vamos lá, Uhum. sempre, né, possível, e o contexto e a eficiência, falando sobre o efetivo, né? Fala de novo, como é que... Tá. Levando em consideração a frase ali, né, que eu li antes, Sim, eu queria te perguntar, na tua visão, assim, quem são os inimigos e também os amigos da tá. aprendizagem dentro de uma estrutura de uma empresa, né? Eu, quando eu fiz em 2016, eu fui fazer um curso de ACP, Arte do Coach Profissional, uma linha de coaching, um ano, foi quase um ano e meio, toda a formação, no Chile, e trabalho muito com a ontologia, né, que é uma linha da filosofia que tem a ver com o ser. Né? E lá tinha, e eu falei no TEDx com a minha pergunta silenciosa sobre isso, né? E tem muitos inimigos de aprendizado que é ter dificuldade de falar que não sabe, porque senão eu tenho que falar, né? Tem outra coisa que é eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não saber que não sabe, não reconhecer o outro que te ensina, né? Ter desconfiança, né? E incapacidade também de largar coisas que você aprendeu e não aprender coisa nova, que isso que é a chave hoje, né? De estar, né? E aí depois a gente fala sobre inovação, que é um conceito que está aí. Eu só aprendo quando é tudo sério, denso, entendeu? Não pode fazer barulho. Ou também eu aprendo só, é inimigo, só quando é zoeira. Então são os contrastes que tem. Agora tem uma que eu gosto. Estudar, estudar e não praticar. Isso é uma coisa maluca, porque eu prefiro praticar e estudar o que eu pratico. Porque só estudar e não praticar, você não aprende, você passa de ano só. Isso me lembra muito o processo de uma autoescola, assim, que tu vai lá, aprende a dirigir, e Claro. quando tu pega a carteira, tu não sabe E dirigir, aí? tu descobre, assim, que tu não E, sabe. e a história é você praticar. E a praticar toca a alma, porque você incorpora e você não esquece. Tem a memória muscular. E hoje tem essa história dentro da multidestria, você achar que entendeu e você aprendeu. Não, você passa de ano, depois você vai esquecer. E a prática que faz. Então eu tenho uma frase, eu não sou muito, eu sou meio dispersivo para ler, e a técnica que eu, que eu gostei e faz sentido para mim é fazer perguntas silenciosas em cima do livro. Né? E eu estou fazendo um outro livro de reflexão. Então, não sou muito bom nisso, mas assim, você entender, o melhor livro que eu vejo é aquele que você pratica e não leu. Porque você teve a prática, você teve aquilo. Porque não adianta ler e você não aplicou, você não incorporou. Está uma forma passiva disso. Né? Essa aqui é muito interessante para os insuficientes, que Hum. tem insuficiente. Se não tiver tudo claro, não começo. Né? Não, claro que precisa estar, mas você precisa ver, não precisa ver toda a escada, vê uma parte dela, ó, e dá o primeiro degrau. Passo. Que foi o que Primeiro passo. surgiu no contexto do Gramado Summit, né, Edson? É isso aí. Então, O que rolou lá? é que eu falei, a gente fez eu falei sobre isso, e no Gramado Summit também eu tô
aplicando, e não Gramado Summit, mas Soft Summit também, Soft Summit, foi também, eu desenvolvi uma ferramenta de desenvolver briefing coletivo em 5 minutos. Pode ter 200, 300, 400 pessoas. Me conta. Então, a minha próxima pergunta em cima da questão do aprendizado era justamente como que as ferramentas do design se encaixam nisso e quais que são as ferramentas que tu acredita que poderiam funcionar para isso? Então, acho que acaba encaixando Agora, com essa história aí. agora, eu vou falar o seguinte: tem uma discussão com os teóricos, né, amigos, né, aqueles amigos que você fala uma frase e fala que página está do livro. E é um Sim. saco, né? Porque ele fala, mas cara, e aí? Né? O cara faz, sabe? Eu tenho uma amiga que é mestra que, cara, eu falo, cara, descansa um pouco, viu? Tá tudo certo. E é bom perguntar para ela quando você está precisando de um rumo, que a De pessoa uma sabe. referência. Mas assim, cara, hoje eu estou disperso e eu acho que o medicamento Volta pro briefing coletivo. Era. coletivo. Então, e aí, o que é isso? Eu gosto, não como. Eu tenho um problema, eu tenho um problema, não, eu tenho. Meu corpo me contrai, não expande quando tem a palavra ferramenta. Porque eu gosto de artefato, que foi feito com arte. Porque ferramenta, eu já estou na indústria, olha que eu tenho 38 dias. É uma coisa muito. E o recurso humano é uma ferramenta, e nós não somos ferramenta porcaria nenhuma. O recurso é uma ferramenta. Mas eu vejo como artefato. E aí eu vejo que a principal artefato é o seu ser. Por isso que é o design para servir. Uhum. Entendeu? E não é para bem-estar que eu brinco essa história de bem-estar, que é coisa de arquiteto. É bem-ser. Olha, esse silêncio é bom, hein? Pai, adoro. O silêncio grita, né? O silêncio grita pra caramba. É uma delícia. E isso que é a ferramenta. E tá dentro de cada um. Por isso que a história, a indústria do fora, dá muito dinheiro. Que é a indústria da insuficiência. E tudo está dentro de ti, de nós. E você sabe que o dentro de nós, sabe que as entre aspas, os artefatos, muita gente vem desenvolvendo anos, assim, centenas, milhares de antepassados para a gente estar aqui. Você acha que a gente nasceu de 2 misturas de blenda de uva? Não, É uma sério, configuração bem complexa. não, é simples. O que os seus pais foram resultado dos seus avós, bisavós, e nós somos disso. Então, olha, tem muitos recursos internos. E aí a gente mal fala o que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Nem conversa. Ou não gosta, ou tem problema. E aí está dentro de nós. E isso que é a beleza do ser de cada um. Né? Então você fala disso, é uma coisa fora. Aí vem a interview, o cara fala dos softwares que eles viram. Eu sou bom nisso. Me fala um pouquinho de você e sua família. Como é a sua relação? As pessoas Isso não que querem é. se expor para isso, né? Assim, Não, sabe que eu não sei. Nos Estados Unidos talvez tenha processo, porque entra na intimidade. Mas aqui, como nós somos uma mescla, a gente. E aí, onde está o resultado? O artefato que eu tenho, é a relação que eu tenho com meus pais e meus descendentes, que são meus filhos. Essa é a minha ferramenta. e isso que tu tá me trazendo, assim, puxando agora para um contexto mais profissional, eu vejo uma dificuldade Não é enorme. profissional. Peraí. É profissional. Para de misturar essa história que profissional e pessoal. Você não pode ser honesta em casa e desonesta no Não. trabalho. Não, eu só estou falando que tem nuances aí. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, vamos lá.
Com todo É, respeito, tá? não, eu entendi a separação, que agora eu tô pensando qual palavra eu vou usar para me referir ao que eu quero Não, me mas não tem referir. Agora eu problema. fiquei confusa. Mas Você vamos, pode vamos. falar o seguinte, ó, o caminho do meio, aí você dá uma de budista, o caminho do meio entre o pessoal e o profissional, aí tá tudo bem. Tá bom, o caminho do meio. Eu já li bastante sobre isso também. Mas nesse caso, eu estava falando dentro do cenário de uma empresa, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, né, exercendo algumas tarefas profissionais, eu percebo muito, e falo até mesmo aqui dentro do estúdio, quantas vezes a gente se apega a isso que eu estava falando antes, da ferramenta, do processo, do método, e querer colocar aquilo acima de tudo. E muitas vezes a gente percebe que um projeto ele pode estar trancando não é porque as coisas estão ruins ou porque não está se entendendo o briefing, mas é porque se quer colocar algo que é muito mais engessado e duro dentro, ao invés de ter um cenário mais desestruturado, que às vezes pode ser muito propício à criatividade, é muito mais propício à criatividade, né? Até mesmo aqui a conversa que a gente está tendo, eu tenho um viés de ser muito organizada, certinha com as minhas coisas, para eu não enlouquecer com tantas coisas que eu faço, assim. Foi, acho que, o hackzinho que eu criei na minha vida para conseguir, mas chegou um momento que eu mesma percebi que isso se voltava contra mim, que o excesso de disciplina era um problema. E eu vejo isso, às vezes, dentro da minha própria empresa, de ter um excesso de disciplina em algumas atividades, elas acabam se engessando e o resultado também pode não ser tão satisfatório quanto a gente estava esperando. Talvez a entrega final, beleza, seja, mas no sutil, quando a gente olha para a jornada do processo, a gente não tem algumas entregas que poderiam se ter naquelas relações, sabe? Por querer seguir um método e um processo, uma ferramenta, e aquilo estar acima de tudo, de todos, sabe? Eu vejo assim, quer ver? E eu posso, da minha experiência, eu acho que a indústria não vai mudar tão rápido, tá? E ela vai evoluir, está evoluindo, né? Algumas empresas, eu participo como conselho da Grendene e tal, e assim, eu acho que o grande processo que eu acho que existe momento de abrir e momento de fechar. O grande problema é quando a gente mistura isso e não sabe um acordo entre isso. Estamos criando e estamos executando. Eu tenho Uhum. certeza que quando você for editar esse material, você está fechando ou está abrindo? Eu não vou editar ele, essa é a verdade. Eu vou editar Não, só o início e o fim. não, mas você pensando assim, olha bem, A gente está né? fazendo um recorte da realidade que a gente gostaria de entregar quando a gente está editando algo, né? Mas aí tem que ter um acordo. Então, é um acordo seguinte: o que nós estamos fazendo? Qual o contexto? O contexto é para a gente gerar ideia. Porque quando você coloca uma pessoa que quer executar, ele estraga. Porque, não, mas isso não vai dar certo. A gente nem tem ideia, você já está falando que dá certo. E aí, quando você coloca um criativo na execução, ele vai falar, cara, mal a gente tem ideia, o cara quer executar. Mas você tem que falar assim, olha, o momento de abrir um acordo e o momento de ir fechando. E a Uhum. outra coisa, tudo que para mim, você mesmo está estruturada, está dando problema, é uma oportunidade de cura do projeto. Não force, que Uhum. esse projeto vai ser uma droga no mercado. Na minha história na Grendene, que não é só Melissa, tem Ipanema, Raider, tem muitas Sim, outras marcas, tá? Então, tem Grinda, Zaxi, tem. Não, o time é 180 enorme. pessoas, né, enorme. Bom, eu vejo o seguinte, que eu aprendi: tem projeto que foi um sucesso no mercado, a gente nem viu como ele nasceu, porque ele queria ser um sucesso. Teve produto, projeto, que foi, voltou, e a gente foi insistir. Tem que sair, vai sair desse jeito. Foi uma droga. E eu tenho uma visão que o projeto fala se ele quer sair ou não. E E eu acho que isso cabe não é a só para o gente projeto, né? entender. E o projeto e também relações de trabalho, de relações com tudo isso. E é um momento de cura, de parar, respirar, e aonde está pegando, como é que a gente pode seguir, porque caso contrário, você está forçando algo que lá na frente vai ter consequência. Verdade. E eu Sabe aprendi na que gringa.
Pode, por favor. Não, eu ia falar que eu aprendi muito sobre isso, assim, empreendendo, assim, nesses últimos 5 anos, porque é algo que, claro que todo mundo fala sobre isso pra ti ao longo da vida de uma certa forma, mas às vezes tu tem que passar por aquilo, assim, né? E quando tu Incentivo. empreende, eu acho que assim, ser CLT também tu não tem todas as garantias do mundo, porque se alguém quiser te mandar embora no mês que vem, também vão te mandar e você também tem suas contas para pagar e toda a sua história. Claro que empreender você corre outros riscos, enfim. Mas eu aprendi muito sobre respeitar isso do tempo. Assim, tem horas que todas as coisas fluem. Nossa, surge um monte de projeto legal, muita coisa, muita gente para se conectar. Daqui a pouco não surge nada. E o mais importante disso tudo é você estar sempre tentando plantar alguma sementinha, aquela história do 1% a cada dia ali, né? Então, um momento as coisas vão convergir ao seu favor novamente, assim. Mas você tem que, quando não tá dando, respeita aquele tempo e vê o que tu pode fazer de outras coisas para ir passando esse tempo, para ir otimizando outras coisas e melhorando outras coisas que tu tenha a te desenvolver ainda, ou desenvolver a empresa, as pessoas, enfim, o que for, né? Mas é difícil, às vezes, tu respeitar o tempo, sabe? Tu não ficar ansioso e tu enxergar de que as coisas vão mudar daqui a pouco. E daí fica o pensamento ansioso. E se elas não mudarem? Apesar de que tudo muda o tempo todo, né? Então, sim, elas vão mudar, né? Eu vejo que não é à toa que o país é líder pela Organização Mundial da Saúde em ansiedade e empata em depressão com os Estados Unidos. E eu vejo muita linguagem de ansiedade, que a ansiedade vende. Agora, a presença no momento não vende. E aí onde está a saída? O que você degusta desse momento? E aí a discussão que eu e PH a gente fala, tudo é a questão de nesse presente estar o passado e o futuro junto. E pronto. E essa história de produtividade, construtividade, é onde você escuta. Porque caso contrário, você não está escutando. E eu vejo nessa questão também, essa semana foi maravilhosa aqui com o PH e não terminou, estou ainda na Serra Gaúcha. O PH desceu, né, foi para Porto Alegre e encontrei uma amiga nossa, ela falou assim, olha, eu estou com tanta frente que eu não tenho nem mais costa. Eu entendo ela. Então, e aí a gente ficou refletivo isso, né? E aí a pergunta que eu vejo, eu estou também trabalhando a liderança generativa de Bob Durham, fora Uhum. que a questão é o seguinte, será que está claro o que te importa cuidar na vida? Porque se isso estiver claro, e se estiver claro com o outro que está tocando, você não precisa de tanta coisa. E aí aonde pega a questão da simplicidade do John Maeda, ele fala, simplicidade é subtrair o óbvio e incluir o significativo. E eu Né? vejo que as pessoas têm uma É, dificuldade enorme de conduzir isso, é, por exemplo, num projeto aí, falando do profissional de novo, enxergo simples, às vezes, como uma coisa feia, ou como o cliente do outro lado vai receber aquilo, vai achar que aquilo não foi feito. Mas muito isso que você disse, o simples ele precisa ter significado, né? Não é ser simplista, não é isso. E eu vejo sim. na área criativa uma dificuldade enorme, às vezes, de transpor isso dentro de um trabalho, sabe? E assim, né? Eu vejo que essa é a. E aí a pergunta, o que esse cara está falando de design? Isso é e Design. design, para mim, é É uma coisa servir. muito mais ampla do que design. Meu filho desenha, vai ser um bom designer. Vai ser Não. um, eu não sei, né? E eu vejo que o design é uma atitude. Essa semana que está vendo assim, para mim era um simples artefato de criação de possibilidade diante do impossível. Mas hoje eu vejo que o design ele é um artefato de quebra de hábitos para melhor. Só isso. Por exemplo, vamos lá. Tira o seu celular. Você sente falta? Se a bateria vai para fora, o que você sente? Na Beliscando verdade, azulejo ou tá calmo, zen?
sorte, eu vou ficar um mês sem celular. É muito engraçado esse sentimento, porque eu não fico ansiosa por estar sem o celular, eu fico ansiosa das pessoas me procurarem e não conseguirem falar comigo ou não resolver o problema delas. Percebe que eu olho muito É, mais pelo outro do que pelo meu viés, que é um grande problema aqui, mas é mas através do celular, sim. né? E aí, o que que é? Você com o celular se sente melhor atendendo as pessoas, certo? Uhum. Isso quebrou um hábito, criou um novo hábito. Isso, para mim, é design, é inovação. Simples. E como que tu aplica isso dentro dos, enfim, pegando aí a tua jornada com a Grendene, como que tu colocava isso na prática para que, porque assim, a gente está falando aqui de aspectos que é muito simples a explicação, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa para as pessoas também conseguirem absorver e colocarem isso em prática, eu entendo, né? Assim, como que tu fazia isso acontecer dentro dos projetos que tu estava envolvido? Eu vou dizer uma coisa, seria assim, a expectativa, essa pergunta é muito comum, né? Agora, depende de cada contexto, depende a pessoa que eu lido, depende a marca que a gente tem, e não é uma coisa que serve. O contexto, ele é uma força muito, e escutar o contexto disso tudo. Agora, uma coisa tem a ver, como a gente comentou, tão simples no início dessa conversa. O que eu perguntei para ti? O meu check-in, Como é que você está? E a gente muitas esquece vezes disso. as pessoas não escutam e muitas vezes você está numa rede assim, tá com 7 anos, como é que você está? Eu estou feliz, está tudo bem. Não, e você? Nossa, eu estou contente que minha mãe já teve alta da Covid. Como você está? Ah, meu cachorro está muito legal. E você? Eu vou suicidar. Próximo. E você? Cara, tá falando que vai suicidar, entendeu? Então tá virando muito mecânico, mas é uma forma de se escutar no outro. Uhum. E aí você vai falar, mas isso não tem a ver. É uma coisa que não se ensina na faculdade. Para mim São tem as muito a relações. ver, porque eu vejo hoje nos trabalhos que a gente faz de construção de marca, enfim, a parte visual é a última coisa. A gente olha muito para. O cliente sempre vem com a necessidade de. Eu quero, né, ganhar mais lembrança de marca, eu quero faturar mais, eu quero não sei o quê, lá, todas as metas e objetivos estratégicos. Mas ele sempre esquece de um pedaço muito importante, que é as pessoas que estão dentro desse negócio, que não é o cliente dele ainda, assim, não é o cliente final, digamos assim, né? Mas que são tão importantes. Então, nos nossos trabalhos de construção de marca, no início, a gente sempre traz esse viés de ouvir todas as pessoas que estão lá dentro. Por mais que às vezes isso doa para o empresário ali de ouvir um monte de coisa que ele não quer ouvir, que às vezes até sobra pra gente, do tipo, como que tu me trouxe isso? Não, isso não é uma verdade. Aí bate no ego, assim, de não querer ouvir o que as pessoas que trabalham contigo todos os dias estão te dizendo. Mas hoje, na forma como a gente trabalha aqui, por exemplo, eu vejo que é impossível fazer um trabalho genuíno de construção de marca, de personalidade de marca, posicionamento, tom de voz, sem olhar para essas pessoas, sabe? E só olhar para objetivos estratégicos. Então, para mim, entra. E às vezes até o cliente fica naquela ansiedade de, ah, mas por que que a gente tem tanta etapa no início de entrevista, de imersão, de não sei mais o quê? Lá no fim ele entende quando ele passa por toda a jornada, e aí, para isso, aí olhando pelo viés mais empresarial, sim, a gente foi obrigado a criar um método muito estruturado para que o cliente também consiga ver que coisas estão sendo entregues, né? Mas por vezes ele fica bitolado em querer só o resultado final e não e não ver todo o processo, que para mim às vezes é muito mais rico, porque o resultado pelo resultado final ele poderia contratar qualquer outra empresa que trabalha com branding que talvez também entregasse aquilo, mas quantas outras informações de valor ele teve acesso ali que talvez ele só tá querendo ignorar por estar olhando só para o que tem lá no fim, sabe? E não aproveitar o caminho. A gente discute muito com assim, o PH. Nós não vamos poder, esse é o compromisso. Não podemos ofertar para o mercado algo que a gente não pratica dentro, né? Então, essa é a nossa coerência. Então, é muito importante. Então, o que não é uma coisa só para o mercado, mas é o que é a nossa postura de vida. Então, eu fiz um manifesto que eu tenho, Uhum. eu sou ruim para escrever, e o PH falou, oh, tem que sair essa semana, não sei o que lá, amanhã. Eu falei, cara, aqui eu comecei a desenhar, e do desenho saiu o manifesto. Então, é uma forma de eu trabalhar o que eu, se não, escrever direto, né?
Mas essa história tem a ver com a coerência nossa. Então, não é só simplesmente... E o resultado que você fala, eu tenho uma visão, e nós discutimos que não é um resultado final, é um resultado prévio de uma sequência que deixar semente na empresa para que ela continue assim autônoma diante do que você está querendo como uma questão de construção de um mundo, né, com sustentabilidade, visão do sistêmico e tudo isso. Então, eu vejo que é muito comum. Eu tive empresa antes de entrar na Grendene e eu fazia marca, a Penha, fiz Água Lindóia, fiz muita coisa, né? E antes de entrar na Grendene, a Penha é a aviação de Itapemirim e tal. E eu nunca fui ver a sequência. Eu nem perguntei como é que está a aplicação disso. E para mim, um trabalho é como uma relação, mesmo que você, não que você cobre, mas é uma continuidade, porque não deixa de ser uma semente do legado. E você aprender também sobre isso, né? Então, eu acho que o resultado, nele não é, para mim, ele é um resultado intermediário de muitos resultados intermediários que se acompanham. Assim, não é o contrato, mas como um processo de evolução, né? E eu sinto muito, no passado, fazer um projeto como passar de ano. Passou de ano, pagou, tchau. Não tinha Acabou. sim, não tinha uma Né? relação que se construía Não depois, né? tinha, inclusive, não tinha nem o chamado famoso debriefing, né? Do que foi feito, o que o briefing poderia ser diferente. E o que nós aprendemos junto e você como empresa, né? Eu acho que isso é uma história de aprendizado, né? De você evoluir, porque o contexto é outro. E o contexto está influindo. E muitas vezes a gente não vê o contexto, vê só o resultado. E aí o resultado não tem aquilo daquele pano de fundo que age sobre ele, né? Por isso que é muito comum julgar o passado com o contexto atual. E é injusto. É Sabe injusto porque você não lembra o contexto da época. E você é o que é porque você passou tudo aquilo, né? Sabe que essa semana a gente sempre faz umas retrospectivas dos projetos quando eles acabam para, enfim, olhar assim como foi a jornada, mas retrospectivas internas, né? E aí a gente estava conversando e aí a gente atrelado a algumas OKRs que a empresa tem e tal. E a gente estava conversando e aí surgiram-se algumas ideias em cima daquela vivência. E aí uma das pessoas falou: "Ah, mas eu não acho justo a gente dar uma nota menor aqui para isso, porque para aquele contexto naquela hora fez sentido o que a gente fez e foi o melhor que a gente pôde fazer." Isso é uma melhoria contínua, é para frente, para outras situações. E se a gente não tivesse vivido aquilo, a gente não teria essa ideia agora para Claro, colocar, sabe? totalmente, totalmente. Isso tem a ver com honrar o que veio antes, que é uma das leis do Bert Hellinger, né? Pertencimento, tudo pertence. Não exclua, não importa o que quer, que dá problema de desalinhamento. A ordem, quem veio primeiro, e o equilíbrio entre dar e receber. Né? Você dá muito e não recebe nada, não é ganância nada, é o seu direito, né? A sua dignidade. Então, isso tem a ver com essa história, né? Do que veio antes. Né? Eu conheço o PH para valer através do meu filho. A gente encontrou lá no sul, eu nem lembro direito, mais ou menos, tal. E por quê? E isto é uma coisa que um exercício de uma equipe, né? Quem foi estopim para você estar aqui? Você lembra? Lembro. Manda uma mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Como é que essa pessoa está? E aí, de repente, você está aqui, esquecendo quem trabalhou nisso antes. Não é só os pais, né? Mas as pessoas que fizeram esse... Eu estou na Grendene por causa de uma amiga que eu fiz um catálogo simples de A4 com uma dobra pô, fiz família, estou aqui na Serra Gaúcha, conheci o PH e aí eu estou conhecendo você por causa daquele bendito catálogo
que eu fiz e nem sabia tudo isso, né? Então, essa jornada tem a ver. Isso das conexões é uma coisa que cada vez mais assim eu vejo o quanto realmente assim situações aleatórias podem te levar a muitos lugares, né? Também ou pessoas que muitas vezes tu nem imagina. Eu vou te falar que eu acho que tiveram muitas pessoas que me ajudaram assim a pensar sobre empreender, né? Mas tem situações que às vezes eu me recordo de até de, sei lá, indicação que eu tive. Os projetos acho que mais legais que eu já fiz vieram de pessoas que eu jamais imaginariam que elas teriam algum tipo de apreço por mim para me indicar para aquilo, porque não era a empresa que a pessoa trabalhava, enfim. E cada vez mais eu percebo assim sobre isso, sabe? De que, pô, até o próprio contexto aqui foi muito legal, porque quando eu te mandei a mensagem no LinkedIn, quem respondeu foi a Carmen. A Carmen era minha amiga de infância, eu acho que fazia sei lá, uns 10 anos que eu não falava com a Carmen, pelo menos. E Ah, por conta daquela mensagem, eu saí para jantar com ela depois, assim, sabe? Eu chamei ela, que eu fui para Porto Alegre um legal! dia. E foi muito legal, assim, até eu com o PH, quando eu conversei, eu falei, nossa, assim, eu olho para essas situações, eu lembro da época do colégio, da escola, assim, e que foi uma situação completamente aleatória, eu jamais imaginei que era a Carmen, e eu não tinha certeza que era ela ainda, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ela, assim, deixa eu te perguntar, a Carmen que me respondeu lá no LinkedIn, era tu? E daí ela até brincou, eu sou a única Carmen com N que tem 30 anos em Porto Alegre, só podia ser eu, né? Então... Cris, eu vou deixar uma pergunta afetuosa, silenciosa sem resposta, afetuosa e sistêmica. Por que que tudo que acontece na vida não é aleatório? Tá? Guarda. Eu acho que é assim, as coisas. A gente estava numa galeteria, não era a galeteria que a gente ia tal, e fui em Caxias, ia na de Paulo, que é uma franquia, hoje o Uhum. pessoal bom pra cama. Paulo o Saguto. E aí a gente foi numa galeteria que eu ia muito quando tinha namorada aqui, o Caxias do Sul. E ela tão antiga, tão lembrava, o garçom lá, o Emílio, falou: olha, lembro o nome, eu estou aqui, tinha estacionamento lá na frente, não, não é mais. Ih, faz 10 anos que tem estacionamento lá atrás. E sentou do lado uma pessoa de uma construtora que está conversando conosco, de Porto Alegre. Olha, você acha que isso é. E aí eu falei assim: ô PH, o negócio está ficando meio estranho. Não, e sabe que isso é energia. É energia, entendeu? É energia. E aí tem a ver com a frase lá do mentor de coach ontológico, o Julio Lara, só tenho o que dou. É, é, é uma frase maluca essa. Quanto mais você dá, você tem. Sim. Né? É linda essa frase. Né? Então, é assim. Quanto mais você dá amor, você recebe. Ódio também. Né? Ou indiferença. Tudo. E vem. A gente riu, não, não, não. E ela veio e falou: olha, você. Eu falei, comecei a olhar, tô falando com o Ângelo, Serafim. Eu falei, caraca! E parece que foi. Sentamos no canto e tinha mesa. Não era assim. Tinha espaço para sentar em outro lugar. E o que é isso? E eu vejo isso como. Não é, né, mas tem uma coisa regendo, entendeu? Tudo isso. Que são símbolos, né? Que são a energia. Eu acho, eu acredito nisso. Até vou te fazer uma pergunta, não sei como que ela vai soar, mas eu acho que ela é importante, assim, tu que viveu num contexto aí corporativo por tantos e tantos anos, trazer esse tipo de visão que às vezes pode ser julgado dentro desses meios, como que tu te encaixava nesses espaços? Ah, aí tem uma questão, né? Eu ainda vivo porque eu sou conselheiro, eu sou lá, tudo Uhum. isso. É assim que eu acho, Cris. Tudo que você acredita, não acha que todo mundo tem que acreditar e ter o tempo deles. E eu, para mim, eu me contento de deixar uma semente. Se eu deixei na grindena, eu estou contente.
Agora, eu me ligava às pessoas que se conectavam a isso e usava o vocabulário das pessoas que entendiam. Então, eu vou desenvolvendo, isso se chama espaço de confiança, né? E não querer salvar o mundo, porque, assim, eu, em 2003, comecei a história do design sustentável. Para sustentável, a gente trouxe uma empresa francesa, traduzimos o livro dele em português, antes do inglês e espanhol, e aí comecei a ter atenção na fábrica. Eu vi que tinha diretor, né? Na época era gerentes, colegas, falando, você é do Greenpeace? Aí eu comecei a brigar com as pessoas. E aí eu vou falar o seguinte, eu abaixei, respirei e falei, não é o momento de guardar, de começar a forçar isso, porque começa a ter reação. Hoje a Grendene tem engenheiros, tem todo um trabalho de sustentabilidade. Talvez eles tenham até esquecido, mas o livro eu faço questão de lembrá-los, né? Mas foram mesmo. Então, não é assim, não é mil maravilhas que de um dia para o outro. Outra questão, cultura não é curtíssimo prazo. Ninguém muda a curto prazo, né? Não, aí se não é cultura, é curto. Então, eu, sabe, é uma coisa de paciência. E aí onde entra o perigo de você ser Mulher Maravilha e eu National Kid e o PH Super-Homem. Porque é o seguinte, porque aí se anda na psicologia, tem, que eu aprendi, entra no triângulo de Karpman, que é um triângulo invertido, que embaixo é a vítima, né? E aí em cima tem o salvador e o perpetuador. Aí você quer salvar todo mundo que nem pediram para ser salvos, né? Isso é síndrome de... eu vou falar uma coisa, tá? Assim, símbolo de filho que aprendeu e acha que na vida é o segundo pai e segunda mãe, ou a filha. Quer salvar todo mundo e não se salva, né? E essa coisa, né? Eu não sou o mais... Isso é público já, e eu falo, eu não sou o filho mais velho, mas eu tive um acidente com o filho mais velho e eu assumi o papel dele, né? Com 5 anos. E eu lembro até hoje. E eu larguei isso com 61 anos. Eu tive consciência disso, que eu queria salvar o mundo, resolver o problema financeiro de todo mundo, e eu estava ficando doente, né? Então é isso. Eu acho que tu falou muito sobre o servir, né? E eu falei um pouco antes sobre a questão da disciplina em excesso. Eu acho que o servir e a disciplina em excesso também eles se voltam contra a gente, olhando para essa situação que tu trouxe, né? É a questão do caminho do meio. Onde está o caminho do meio nessas situações, né? Quer ver, eu vou falar sobre excesso, né? Eu aprendi que tudo excesso gera estresse. Até Uhum. excesso de fazer coisas boas. E Sim. essa é perigoso, que você ama, que ela é silenciosa. Quem anda de moto sabe que você começa a ficar tão maravilhado e você perde a consciência do perigo e o medo. Andar de moto tem que ter um pouco de medo. E aí é um perigo, né? Então, e é o ideograma japonês que ele hackeou do chinês, né? Câncer. São 3 palavras. Primeiro, doença. E a outra é uma montanha e 3 bocas. Uma boca, o que é para ti? O que uma boca representa? Uma minha Uma boca. boca. Uma boca. Ela representa para mim, acho que. Como eu vou O falar, que mas você talvez. faz com a boca? Olha, eu acho que para mim, desde o meu espaço de fala até todas as coisas que eu vou consumir, a energia que eu vou colocar para dentro de mim, também. Eu acho que o que eu tiro de energia, o que eu coloco de energia muitas vezes, sabe? Assim, Mas porque assim, falar também. falar é para fora. E o que você coloca com a boca? A boca serve para quê? Para que você vai ter dentes?
Uma coisa básica, não é Mastigar, enfim. mastigar, comer, tá? E quando tem 3 bocas, precisa de mais alimentos, né? Uhum. E uma montanha de 3 bocas. O que é isso para ti? Gente, não sei se estou acompanhando esse raciocínio. Desculpa. Não, mas pra mim tá. É 3 bocas e uma montanha é gula. A doença É o da gula, do excesso. excesso. A doença do excesso. É doido isso. E é isso, né? Então, é tão maluco isso, né? E aí é a história de você ver isso tudo, aonde está isso. E eu vejo hoje o grande desafio é a pergunta de como se dá profundidade e diante de muita superficialidade. E até enganchando nessa pergunta aí, olhando agora de novo, voltando para um pouco do contexto empresas, já que a gente está aqui, né, falando sobre tantas Sim. coisas, enfim, acaba englobando isso. Como que hoje, até assim, a pergunta final aqui, né, da nossa conversa, como que tu vê que hoje essas deixa eu reformular minha pergunta aqui, já que eu fugi do meu script, eu também me perdi um pouco. Você Mas a não gente tá falando perdeu, sobre. você A gente encontrou tá, um Isso é um script ótimo novo. sinal. É um é, ótimo sinal. Ótimo, viu? Para quem é estruturada, é um ótimo. Bem-vindo ao hoje vocês me quebraram estruturado. aqui. Bem-vindo a PH, Matsuiko. a nossa missão é o seguinte, né? Entendeu? Muito bom. Não, tá, olha só, eu lembrei a minha pergunta. A gente estava falando sobre ser superficial, né? Hoje as pessoas têm tendência a isso. Como que uma empresa no cenário atual faz para não ser superficial, na tua visão, assim? Como que ela entrega o que é de genuíno dela hoje no mundo? Como que ela pode fazer isso? É difícil. Eu aprendi uma coisa. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: eu aprendi que generalizar. Eu aprendi isso lá no meu mestrado de pedagogia sistêmica, que aprendi o seguinte: é que fez sentido para mim. Tudo que eu aprendi eu já tinha, só que ela despertou. Uhum. Generalizações generam conflitos. Então, você, quando generaliza, você gera conflito, porque nem tudo é igual. Depende Eu do posso contexto, falar né? Cada um tem seu contexto. do contexto de cada um. Eu vejo que a autenticidade de uma empresa ela está muito ligado nas declarações e principalmente não declarações, das práticas declaradas de valores, de propósito da própria empresa, e não a questão de colocar num cartaz e na internet. Uhum. E para mim isso, e a prática que já existe na cultura, porque você não importa dizer, a Google fez isso, a Patagônia fez. Qual é a minha maneira de atingir o mesmo objetivo do meu estilo? Não do Google, não, porque aí você virou modinha. E eu E vejo nós que. somos únicos. E a empresa são únicas. Então a questão tem a ver com você respeitar o ser coletivo da empresa. Esse é um ponto muito importante. E tem a ver com os valores, né? Eu acho que eu gosto muito mais da palavra da transformação do que mudança, porque esse lance de mudança, quem muda é só a empresa de transporte. Uhum. Eu mudei, mudou nada, né? Agora eu mudei, mudou, né? Então, eu acho que como que a empresa exerce, ela se conhecendo melhor. Eu estou nesse momento tendo um grande privilégio na Grendene para fazer segunda rodada com pessoas fantásticas do board e de escuta de todo o coletivo, dos valores, do propósito, de tudo isso. E eu estou chorando de coisas que o que ela tá iluminando da consciência, do que já é também, e não do que tem que ser ou poderia ser, entendeu? O que ela já é. E isto é a oferta dela, né? E melhorar as coisas
né, melhorar diante do próprio contexto. Eu Então, acho que eu isso que é tu trouxe difícil faz muito responder sentido. generalizando. A Não, faz pergunta que eu muito faço, sentido. quem está escutando como fazer isso? Primeiro, qual o ser coletivo dessa empresa? Se você tem consciência. Porque se você não tem consciência, você não gera escolha. Alguém está escolhendo para ti. Então, o quanto você conhece? Como é que as pessoas se relacionam que está embutido nisso? Porque aí é um ponto de já ver o passo, já o degrau andado, né, alcançado para seguir para o seguinte, e não importar imposições e modinha. Sabe que isso que tu tá me trazendo me lembrou um exemplo de uma empresa que a gente já atendeu, que eles trouxeram, quando a gente estava fazendo, enfim, esses estudos, assim, sobre o propósito, valores da marca, é muito momento de reflexão, e as pessoas têm que estar dispostas a isso, né? É muito, acho que mais sobre autoconhecimento, e eu gostei muito da colocação que tu trouxe, que não adianta, óbvio, pegar uma modinha, mas também não é uma mudança, é uma transformação, né? E as pessoas sempre querem mudar, né? A gente tem que ser aquilo. Não, se você não é, não inventa essa moda. E aí, lá pelas tantas na conversa, se surgiu uma discussão sobre diversidade, enfim, que é um tema super importante, mas que tem muitas empresas que se apropriam muito mais por ser uma moda, assim, né? Também, assim, de querer falar isso como uma moda e não ter movimentos genuínos dentro da sua empresa. E tudo bem, às vezes a empresa não tem maturidade para conseguir assumir aquela postura, e não cabe aqui a mim julgar isso. E aí, no movimento da empresa, eles falavam muito sobre diversidade, e eles têm uma cultura muito legal mesmo de empresa. Só que tinha, por outras questões ali, não fechava o conceito de diversidade. E a gente trouxe, gente, diversidade seria se vocês tivessem tais práticas como exemplo nessas questões. O que eu acho que a gente pode trazer aqui, que seria muito mais genuíno da empresa de vocês, é respeito, porque isso, até nas próprias entrevistas de pessoas que têm contextos diferentes e que às vezes são muito divergentes, trouxeram que, independente de não concordar com o outro, isso é uma coisa que existe aqui dentro, que é respeito, e que vocês cobram muito sobre isso também. Então, por que a gente não usa a palavra respeito e tá tudo bem? Não precisa botar o diversidade, porque o diversidade está na moda e, né, E é porque vai tão parecer mais engraçado. legal. Parece que você esteve em nossas reuniões, que a gente falou sobre que é o mais importante. E aí tem outra questão, o quanto você se respeita, né? Eu, Então, e isso bate para mim numa coisa essa bem forte, de eu já fiz é muitas forte, né? entrevistas E de com ver esse pessoas. espaço. E a outra coisa do grande desafio quando você trabalha com cultura é o time do projeto. Trabalhar cultura em 3 meses, 2 meses, isso é brincadeira. Para mim, cultura tem a ver com um longo prazo de se acompanhar, porque não é de um jeito, viu, de um padrão que você coloca. Não. E a outra coisa, a empresa tem as subculturas, tem todo esse lado, né? E não dá para esperar que Então, uma consultoria vai fazer milagre por você. Se você não mudar muitas coisas, mudar não, transformar muitas coisas dentro, aliás, fazer as pessoas despertarem para aquilo, assim, eu acho. é, talvez, Porque eu vejo que as talvez empresas a criam uma questão da expectativa consciência. sobre uma consultoria. Ah, a consultoria vai vir aqui e vai resolver tudo. Gente, não vai. Se vocês não mexerem um dedo, não vai ser o de fora que vai Não, conseguir resolver para vocês, sabe? a consultoria é muito mais para facilitar e iluminar pontos cegos que façam Exato. sentido para ela aí, se não cria dependência. Então, Uhum, aí não é, né? Não é um job. Então, é uma uhum. coisa para ser. Eu sou apaixonado por relações, né? E a área que eu mais gosto, que eu gosto o nome é horroroso, que é recursos humanos. Eu gosto, eu falo assim, o pessoal das relações humanas, né? E aí eu vou lá porque eu tenho, nossa, uma coisa que o design me escolheu, né? Mas isso que eu gosto de estar com a pessoa aprendendo e esse lance do aprendizado, né? Uhum. Então, e no fundo falar, pô, o cara falou de tudo, não falou de design. Para mim, design é isso, né? E o quanto a gente faz o self-design na vida. Na vida. É isso.
Para mim né? foi assim, foi muito incrível essa conversa agora, porque teve muita coisa que tu falou, e eu acho que eu venho de um cenário que muitas vezes eu tenho uma postura mais técnica, digamos assim, né? Enfim, por características minhas também, e que eu comecei a enxergar na verdade, ele tá falando as mesmas coisas que eu falo, mas pelo olhar do sutil, digamos assim, que eu tava falando lá no início, né? Assim, então, eu consegui ver que as coisas elas estão muito correlacionadas e a gente pode enxergar elas de uma forma que, como tu falou lá no início, não é o profissional, o pessoal, porque no pessoal eu falo de um jeito mais legal e eu sou a praticante de yoga, né? E no profissional eu visto um outro arquétipo aqui, né? Então, para mim foi muito enriquecedor tá aqui hoje, assim, e ouvir essas perspectivas. E assim, eu noto e eu vejo assim, se, se, se te tocou, você já tinha isso dentro, entendeu? E muitas pessoas vêm assim, olha, assisti a palestra, adorei aquela parte. Eu falei assim, cara, essa parte já estava em ti. Eu só joguei no ar e fez sentido para ti. Porque quando Pedro fala de Paula, fala mais de Pedro do que Paulo, né? Do que Paula. Das coisas boas e ruins também, né? Então, não é só das coisas ruins, né? Então, eu acho que é essa conexão, né? Nossa, eu tenho. Porque isso, para mim, é a questão da. Eu estou fazendo curso de liderança generativa, estou adorando que tem uma anatomia da ação que começa com a clareza do que a gente importa cuidar. Não importa, né? O que você quer? Para mim tem a ver com o bem-ser, que as pessoas, o acesso ao melhor que você possa ser nesse momento. E depois isso gera conversas. E essas conversas geram compromissos, né? E promessas para ser. E disso tem as ações, e ações têm o resultado. E depois volta para novas conversas e tudo. Simples. A questão do compromisso hoje muitas vezes é hierárquico. Ela é minha chefe, é meu diretor, e aí não é o compromisso da pessoa. E o que acontece? Lá na frente pode romper a teoria do gargalo, né? A, a corrente ela é dimensionada a sua resistência pelo elo mais fraco, não o elo mais forte. E aí é onde o fraco que não tem o compromisso, porque não faz sentido é ela, é porque esse sentido é do chefe. Bom, tá aí, Cris. Eu não Eu sei que você, eu agradeço. ficaria a tarde toda aí, Eu também. Não posso, infelizmente. né? Não, mas e olha esse lance do significado. Se tem mais tatuagem do lado direito ou lado esquerdo? Do lado direito. Direito. Eu tenho uma visão. Minha esposa detesta tatuagem. Meu filho se tatua. Então, você sabe como é? Ele é um caderno, ele é a última página do caderno, sabe quando você fazia tanto rabisco atrás? Ele que tem, mas é bonito, tal, ele gosta dos registros. E para mim, a simbologia, você sabe que representa a tatuagem numa visão sistêmica? Não, o que que representa? Colocar as almas passadas na sua pele. É lindo, né? Nossa. Sabe que às vezes eu olho as minhas tatuagens e eu nunca tinha pensado nelas num contexto em conjunto, mas quando eu olho elas no conjunto, eu consigo perceber vários significados que eles se conectam de coisas que dizem muito sobre mim, mesmo que na minha cabeça eu tivesse feito sobre um contexto aleatório, muito mais de artístico do que por significado. Mas quando a gente olha no sutil, sim, tem É no significado e sutil. não é aleatório, como tu disse antes, né? E no sistêmico, o lado direito é do pai, e lado esquerdo do coração é da mãe. E aí são as relações, né? É bonito isso, né? Vou pensar Aí sobre vai dar isso. outro. Calma, daí eu vou chamar vocês para uma outra conversa. Não, A aí gente o nem começou a PHE falar sobre o mapa astral, sobre é todas isso Gente, essas. aí, os calma, calma. registros. Eu O preciso ir PH, os hoje. registros acásticos, né? É, botar os registros acásticos aí a gente vai derrubar a internet. Acásticos. Ah, Viu? calma, que eu tô nesse módulo do meu curso de yoga agora, então eu vou chamar vocês, porque essa aula tive que faltar, então eu vou pegar agora, a gente faz Não, não, o um novo PH. grupo de estudos aqui, então. É, Eu estou aprendendo com o PH e a gente ri pra caramba. Vem cá, isso aqui está virando uma empresa. Daqui a pouco a gente vai abrir né, um pronto-socorro, alguma coisa. professor,
Isso aqui é a indústria 6.0 começando. E com essa frase eu encerro a minha entrevista. Eu acho que o Pedro fez a finalização, só. O Pedro deu o último comentário. A 6.0 não é a 4.0 que tu não está falando, da internet das coisas, né? Metaverso e tudo. Aí entra 5 pessoas e aí nós estamos falando aqui da espiritualidade. A gente já está cantando isso, que a 6.0 é isso. Ela já está presente agora. Só que ela não emergiu, que todo mundo está falando da 4.0. Sim. E aí, gente, essa foi um encontro 6.0. Encontro 6.0, tá. Vai ter ele de novo, porque eu já estou vendo mais pautas para a gente conversar. Eu queria super agradecer vocês dois pelo tempo. Eu queria saber como é que você sai. Eu quero ver o PH e eu também, emocional, qual a emoção que você leva desse encontro? Vou ser muito transparente, sem filtro nas minhas palavras agora. Eu acho que a minha vontade é de sentar uma tarde inteira com vocês e conversar sobre muitas coisas. Eu acho que eu diria isso assim, nossa, tem tanta coisa que eu queria abrir aqui nessa conversa, mas que agora não vai dar tempo, sabe? Então eu saio com a vontade de fazer um convite para um novo encontro. Eu acho que essa é o que eu posso dizer assim do meu sentir nesse momento. E daí presencial até. E tu, PH? Eu saio muito feliz de ter vindo aqui acompanhar, porque eu fiquei no dilema, cheio de coisas para fazer, e eu sabia que seria uma troca muito sobre vocês, né? Mas eu pensei, não, eu vou estar lá de ouvinte, vou estar presente. E foi muito especial, muito especial. É muito legal ver o que a gente troca tanto, né, Edson, ressoando com as pessoas com quem a gente conversa. E da mesma maneira como eu acabei aqui de ouvinte, eu espero e tenho certeza que muita gente vai estar escutando isso depois e vai se tocar muito também. Olha só o começo. A indústria 6.0 está vindo aí, né, Cris? Tá. Eu saio grato, né, dessa oportunidade de a gente... Primeiro, grato por ter nascido e grato por ter acordado hoje e estar aqui nessa reunião, aprendendo, refletindo e tendo espaço para dividir dúvidas, né, reflexões. E aí eu deixo com uma pergunta que tem a ver com o segundo TEDx que eu fiz, que era... Eu vou colocar a pergunta aqui, que foi lá. Por que estamos aqui? Só isto, uma pergunta silenciosa, né? E cada um leva essa pergunta no coração, sem resposta, e deixa ela fazer o trabalho, a resposta, e te responder no momento que cada um precisa. E assim fechamos. Agora fica a reflexão. Legal, obrigado, viu? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Até.